Abra sua Bíblia em Marcos, ou digo, Mateus, no capítulo 13. No versículo 5 nós lemos: parte das sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Essa é uma das partes das sementes do semeador. Jesus usa essa parábola para ensinar-nos sobre o reino de Deus. Ele vai explicando esta parábola logo depois, quando os seus discípulos lhe perguntam o que significa sementes que caem no chão e os passarinhos comem, sementes que caem no meio das pedras, que brotam e secam, sementes que caem entre os espinhos, e depois sementes que caem em terra boa e frutificam. Então, no mesmo capítulo, no versículo 21, ele vai explicar que a semente é a palavra de Deus. Mas especificamente no versículo 21, ele fala sobre essas sementes que brotam, mas secam depois. A partir do versículo 20. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surgem algumas tribulações e perseguições por causa da palavra, ele se escandaliza e abandona. Recebe, crê, desabrocha a semente, ela vira uma proposta de frutificação, mas quando vem o sol quente, a plantinha seca. A falta de raízes profundas faz com que o potencial da semente, que já virou uma planta, não se estabeleça na frutificação. Ela recua, ela seca, ela não dá fruto. E Jesus diz que esse é o modelo, ou a imagem do crente, que quando vê os momentos difíceis, se ofende, se escandaliza no meio das tribulações. Porque Deus, porque Ele não fez desse jeito, porque Ele não faz daquele jeito. Perde a expectativa ou a perspectiva do amor de Deus, da fidelidade de Deus, de tudo que Deus já fez, de tudo que a sua palavra diz que Ele fará. E as aflições e as tribulações fazem ele se ofender. A palavra escandalizar-se aí significa se ofende. Não entende, não aceita e recua. E se volta contra Deus. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 10, Jesus declara que no tempo do fim, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. O tempo do fim, que é o tempo que vem acontecendo
sobre nós é um tempo em que as pessoas vão se escandalizar com as situações. Muitos se escandalizarão. Muitos vão se ofender com a forma como Deus vai agir como juiz. Porque cada selo que nós pedimos hoje em canções, que Jesus quebra, trará dor, sofrimento, morte, guerra. Deus trará o fim. Mas o fim começa com Deus permitindo ao homem tudo que o homem quer para si mesmo. Deus deixando um parêntese na terra, o homem governar a seu bel prazer. E tudo que o homem tem feito, vai trazer sobre a terra toda sentença, todo juízo. Por isso é preciso ter raízes profundas e conhecer o amor de Deus, para não se escandalizar com as coisas que estão por acontecer. E dizer a Deus, por que o Senhor está fazendo assim? Onde Deus está, não está vendo essas coisas acontecerem? É exatamente porque essas coisas vão acontecer que Deus está mostrando que Ele é aquele que fala do fim, ainda no começo. Será um tempo em que muitos vão se escandalizar. O apóstolo Paulo fala de um tempo de apostasia, em que as pessoas vão deixar as igrejas. Porque é um alimento que tem sido dado à igreja, que fala só de um Deus bom, que vai dar tudo o que você quer. Um Deus que vai lhe dar casa, carro. Um Deus que vai lhe dar marido, que vai dar filhos maravilhosos. Um Deus que vai curar todas as enfermidades. E o que está vindo por aí não é isso. E as pessoas que não estão se aprofundando em conhecer a Deus vão dizer, e que Deus é esse? Porque quando vir perseguição, quando vir fome sobre a terra, vai nos atingir. Nós não estaremos numa bolha. Não sei se viveremos toda a tribulação ou o início dela apenas. Mas nós vamos perder pessoas que amamos. Nós vamos ver destruição e dor e angústias na terra. A terra como um ébrio, um bêbado, vai cambalear de tanto sofrer. E muitos vão se escandalizar, se ofender, com Deus não fazendo nada para impedir isso. Mas é Deus quem está permitindo tudo isso. Porque faz parte do processo para chegar ao fim. O juízo de Deus sobre a terra. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, eu queria que você abrisse essa palavra, irmãos. Deus é bom, Deus nos abençoa, mas há um programa para a redenção da terra em andamento. E esse programa inicia-se agora, nesse tempo do fim, com um tempo de dores, de aflições. E Jesus disse, e perseguição. Diga, não vou me escandalizar. Eu tenho que ter raízes em Deus e conhecer que o seu amor não falha. Fazendo o que eu peço ou não fazendo o que eu peço, Ele continua sendo Deus. E continua sendo o mesmo Deus, bom, amoroso. Mas o tempo do fim traz a colheita do que o homem tem plantado sobre a terra. O homem como humanidade. Todos os cataclismas que estão sendo pronunciados na natureza. Pela ação do próprio homem. E porque Deus não impede as queimadas. E porque Deus não impede os terremotos. E porque Deus não se escandalize.
Não se ofenda com a forma como Deus vai tratar a humanidade nesse tempo do fim. Com aflição, com tribulação. Porque o homem vai receber da mão do Senhor o que ele tem desejado. O mal. O homem, Deus oferece o bem. Deus deu uma terra perfeita. O homem está procurando em sua ambição destruir. Destruir. Porque ele só pensa mais amantes de si mesmo do que de qualquer outra coisa. E as doenças vão se multiplicando. E o mal está enchendo a terra. Mas nós não nos escandalizaremos se tivermos raízes profundas. Na nossa fé, vamos ver os tempos difíceis, o sol esquentar e não vamos secar. Amém? Não vamos secar, vamos dar frutos. Porque é nesse panorama de tempo do fim que Jesus diz que o evangelho vai chegar às nações da terra. Amém? Há uma igreja que não vai secar. Há uma igreja que carrega a semente que vai frutificar em meio a toda a aflição desse tempo. Porque o apóstolo Paulo já nos diz, irmãos, capítulo 15, versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, está brincando? Se é somente para ter coisas boas nessa vida que nós queremos a Cristo, ele diz, somos de todos os homens da terra os mais dignos de compaixão. Se você vem a Cristo, vem à igreja, porque quer a sua bênção, porque quer isso, porque quer aquilo, só pelas coisas que alguém disse a você que Cristo vai lhe dar, só pensando no aqui e agora, e se não receber aqui e agora, você entra em desespero e deixa Cristo, ele está dizendo, somos miseráveis. Somos os bobos. Porque o que Cristo morreu para nos dar não foi só nessa terra, é para toda a eternidade. Ele ressuscitou. E nós precisamos estar firmados na esperança que o que nós temos em Cristo é mais do que 80 ou 90 ou 100 bons anos na terra. Nós temos uma eternidade. Amém? Esse segundo momento da existência da humanidade, quando o tempo deixará de existir, e as dores, as lutas, e nós temos que focar nisso agora, mais do que tudo. Focar na esperança da vida eterna, porque se focarmos apenas nas coisas da terra, nós somos dignos de compaixão, porque estaremos perdendo a melhor parte do bolo. E podemos secar com as aflições. Ora, se eu louvo, se eu adoro, se eu dou o dízimo, se eu vou para a igreja e só vejo ao meu redor aflição, eu vou deixar Cristo. Então você segue Cristo só por causa das coisas aqui na terra? Paulo diz, isso é tolice. Porque a proposta de Deus em Cristo, eu sei que a proposta de Deus para Abraão foi lhe dar um nome, uma descendência e uma terra na terra. Por isso a aliança com Jesus é superior à de Abraão. A aliança de Abraão leva os judeus a essa expectativa e essa herança aqui na terra. Mas a de Jesus é promessas superiores. É um novo nome no céu. É uma herança na eternidade. Aleluia. E é fazer parte da família do próprio Deus. Estando na presença dele, entre milhares e milhões de pessoas de todas as línguas, tribos e raças, todos quantos creram e que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Amém?
É uma aliança superior, porque nos leva aos direitos eternos. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Cremos que ele ressuscitou e que ressuscitaremos com ele. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa aqui. Por isso, mais na frente, o Paulo vai dizer: eu perdi tudo. Combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a fé e vou receber a coroa. É esse o foco dele. E ele nem estava vivendo o fim, como nós estamos vendo que está acontecendo. Na noite da sua crucificação, a noite que antecedeu a crucificação, Jesus avisou aos seus discípulos: vocês vão se escandalizar. Vocês vão se ofender com o que vai acontecer comigo. E os discípulos não entenderam. Acharam que isso não ia acontecer. E Jesus disse: a profecia diz, fere o pastor, e as ovelhas vão se dispersar. Qual era a dispersão ali? Os discípulos não iam entender o Messias ser preso, vituperado e crucificado. E se ofenderam com esse ato. E por não entenderem, se envergonharam e fugiram. Jesus estava sendo ferido, mas ele avisou que isso ia acontecer. Mas como demoramos a crer quando as coisas acontecem? Ele tem avisado: não se escandalizem. Mas eles se apavoraram com aquilo tudo, não acharam que essa era a forma do Filho de Deus se manifestar. Por isso que Pedro se escandalizou num nível tão profundo que chegou a dizer: eu não conheço ele. Naquela noite, 3 vezes, Pedro, que era um dos discípulos mais próximos, que viveu momentos extraordinários, como a transfiguração. E ele chegou a dizer, de tão abalado que ele estava, ao ver Jesus passar por tudo aquilo. A profecia falava, Jesus avisou a eles que iria morrer, que era necessário ser entregue aos gentios. Mas eles se escandalizaram. Eles não entenderam, eles não aceitaram e eles fugiram de toda aquela cena. Diga: não nos escandalizaremos. Deus tem avisado desde o princípio que o fim vem. E que o dia do Senhor, o dia que Ele dará fim à terra, será um dia de muita dor e aflição. E nós estamos diante de muitas profecias. E quando estivermos vendo coisas que vão acontecer e que serão de deixar todos boquiabertos, não nos escandalizaremos. Ainda que a aflição do tempo do fim nos atinja. Porque o Senhor tem nos avisado. E nós não precisamos ser como sementes sem raiz. Ou melhor, como pessoas que recebem a palavra de Deus como semente e não se fortalece nela. Vamos suportar o sol quente. Amém? Se tivermos fundamentação. Olha o que diz Apocalipse no capítulo 9. A partir do versículo 18. Esse é apenas um dos cenários do tempo do fim. 1/3 da humanidade foi morta pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre, que saíram da boca dos cavalos, que foram soltos quando Jesus quebra os selos e vêm os toques das trombetas e os ais sobre a terra. O poder desses cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra e a cabeça feria as pessoas.
E o restante da humanidade morria 1/3 das doenças provocadas por essa ação de demônios que são soltos, com o objetivo de afligir o homem. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas não se arrependeu. Não se arrependeu das suas obras, das obras das suas mãos. Não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata e bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Deus está dizendo que toda essa obra do homem maligna vai trazer essa retribuição, esse mal sobre a terra. Eu estou lendo só um toque de trombeta de Apocalipse, que trará enfermidades que vão dizimar 1/3 da população da terra de uma vez. Não nos escandalizaremos. Se pessoas que amamos e por quem oramos forem tocadas por essas enfermidades, nós não vamos dizer: o Senhor fez isso, o Senhor é culpado, Deus não me ouviu. Não nos escandalizaremos. Deus tem avisado que tem que ser assim. Quem morrer dessas enfermidades, se está salvo em Cristo, irmão, vai para a glória. Se não está, vai ter que se encontrar com o justo juiz. Mas vem. É um tempo de muita aflição, e isso está sendo determinado por Deus. Deus é bom. Deus é amor, não só ama, Ele é amor. Mas isso com justiça, porque se não for com justiça, então tem as sentenças que foram lavradas, porque a humanidade quer viver na imoralidade sexual, no roubo, na idolatria, na adoração a demônios, em feitiçarias. Então vai trazer para si o quê? A consequência de tudo isso. E qual é a consequência de tudo isso? O que eles querem, né? A ação dos demônios. Deus vai deixar os demônios virem fazer. Porque Satanás não tem um reino para dar a homem nenhum. Nenhum governo. Ele vai só destruir aqueles que seguem a ele nas suas atitudes. Jesus é aquele que é digno de abrir o livro e vai quebrando cada selo. O livro que determina o fim para que venha a restauração de todas as coisas. Traz, entretanto, muitas dores sobre a terra. E o que nós estamos vendo hoje, na nossa história, não é para ficar com medo, nem apavorado, nem se escandalizar. Porque a nossa esperança é muito mais do que tudo vai ficar bem aqui. Amém? O que a Bíblia está dizendo é que tudo vai ficar muito mal. Muito difícil, muito complicado. Mas a esperança agora é para a eternidade. Amém? E estará bem quem tiver a paz de Cristo no seu coração. A paz que excede o entendimento. A paz que vai guardar a mente e o coração. Para enfrentar as más notícias, as aflições e a perseguição que virá. Por quê? Capítulo 16 de Apocalipse nos diz assim, versículo 9. Os homens foram queimados pelo forte calor
e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre as pragas. Contudo, recusaram a arrepender-se e glorificá-lo. Quanto mais a situação sobre o planeta se aquece, fica mais difícil, os homens vão ficar como? Arrependidos, quebrantados. Não vão ficar com raiva de Deus. Quantos vão se escandalizar, dizendo: o Senhor não pode porque não fez nada. O Senhor é o Senhor de tudo. Porque está determinado por Ele. Ele não vai aliviar. Vai vir o fim. E esses homens que não vão se arrepender, que vão culpar Deus, que vão blasfemar contra Deus, vão se voltar contra quem? A igreja. E vocês? Orem. Deus não ouve vocês. Os homens que ficarem contra Deus, blasfemarem contra Deus, vão ter mais raiva do povo que ama a Deus. Veja ainda o versículo 11. O quinto anjo, versículo 10, derramou a sua taça sobre o trono da besta e o reino da besta ficou em trevas. No tempo que Satanás mesmo vai vir para a terra, perfigurado, e vai governar. Deus vai deixar ele governar, os homens não querem? Com suas festas, com suas invocações, Deus vai permitir. E a terra vai ficar em escuridão. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. E fazem o quê? Leiam aí o versículo 11. Blasfemaram contra Deus. Por causa das suas dores, das suas feridas, recusam a arrependerem-se das obras que haviam praticado. Porque toda essa convulsão no planeta poderá levar alguns a se arrepender. Mas a Bíblia deixa claro que não vão ser muitos. A humanidade que está pecando vai continuar amando o pecado e ficando com raiva porque sabe que Deus podia ter impedido e não impediu. E Ele não vai impedir, porque é hora de que isso tem que acontecer. O governo da terra estará na mão da besta e vai vir tanto mal. Eu não sei se nós vamos estar aqui. Mas se você ou eu estivermos, não vamos nos escandalizar. Porque ainda será tempo de nos arrependermos. Amém? Ainda será tempo de quem está aqui, no meio do sofrimento, se arrepender, de olhar para o Deus do céu e dar glória a Deus na dor, na aflição e ter uma esperança de redenção eterna. Porque as coisas estão acontecendo justamente como Deus disse que iam acontecer. E a terra vai ter um fim, embora o homem queira impedir esse fim. Não vai impedir. Mas o fim da terra é um recomeço de Deus para aqueles que o amam. Amém? As obras do homem na terra vão ser todas destruídas, não vai sobrar nada. Mas aqueles que amam ao Senhor vão participar de um novo começo, de novo céu e nova terra. Porque a terra que agora existe, essa que nós pisamos, irmãos, está muito contaminada. Não tem como restaurar essa. Tem que destruir mesmo. E o homem está se encarregando de fazer isso. Nas mãos do homem, o homem está destruindo tudo. A terceira guerra mundial já está sendo anunciada. E não vai ser uma guerra bélica, vai ser nuclear.
E umas pouquinhas ogivas nucleares já são suficientes para matar 1/3 da população da Terra, com o impacto e com as doenças que essa energia liberada, radioativa, produz. Deus está dizendo tudo o que vai acontecer, porque Ele vai lhe sair, deixar a besta governar. E os homens mesmo vão fazer todo o mal uns contra os outros. A ambição de poucos vai trazer destruição sobre muitos. Mas tudo isso é necessário para que venha o fim. Amém? E nós não nos escandalizaremos. Amém? Como se Deus estivesse de braços cruzados. Não. Ele ainda está no trono e rege o universo. Como se Deus estivesse tirando tudo da sua igreja. Não, Ele está purificando a igreja, porque temos uma herança que não está aqui na terra, que é eterna. Amém? Enquanto estamos aqui, vamos trabalhar para Cristo. Vamos fazer o melhor que podemos. Vamos construir, edificar, avançar. Mas em meio às aflições que vão aumentar sobre a terra, precisamos guardar o nosso coração na esperança da vida eterna, para não nos desestabilizarmos na fé, olhando para o tempo difícil e começar a perguntar: onde está Deus? Onde está Deus? Deus continuará no seu trono e com você, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias. Mas Jesus avisou que as dificuldades desse tempo do fim fariam muitos se escandalizarem e até odiarem uns aos outros. E mesmo esses momentos difíceis vindo sobre a terra, o homem, ao invés de se voltar para Deus, o que poderia trazer alguma redenção para a terra, o homem vai ficar mais contra Deus, mais chacota, mais zombaria, mais blasfêmias contra Deus. E o fim virá com cada vez mais dor, luta e sofrimento. Momentos difíceis, perdas, dor, muita injustiça, porque o governo das nações está sendo dado à besta. Então vai haver injustiça, 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 cada vez mais. E como Jesus disse, perseguição. Mas não nos escandalizaremos. Não vamos ficar contra Deus e a sua justiça, porque ela vai tratar o pecador como pecador. Até agora Deus tem tratado com misericórdia. Deus tem liberado graça. Mas chega um momento em que Deus vai tratar dando a ele o que lhe é devido, o que ele está procurando, é o salário do pecado. Então nós temos que proclamar o Evangelho, para que de alguma forma as pessoas que conhecemos, ou até quem não conhecemos, mas principalmente aqui estão perto de nós, possam nesses momentos difíceis, ao invés de blasfemarem contra Deus, venham a se arrepender. Pelo entendimento de que Deus anunciou que tudo isso ia acontecer, e então viria o fim. Então é preciso estar preparado para o fim, porque o fim do homem, do tempo do homem na terra, será o início da eternidade de Deus com aqueles que o amam. Amém? E já está tudo pronto e pago para o homem sair da terra, do tempo na terra, para a eternidade como um filho de Deus. Amém? O homem só precisa crer, receber o sacrifício de Jesus Cristo como o seu sacrifício, entendendo o seu pecado e caminhar para a glória de Deus, com essa nova esperança.
É preciso anunciar o evangelho do reino, porque as pessoas que conhecemos poderão enfrentar esses tempos de aflição com uma lembrança. E dessa lembrança do que falamos, uma esperança de arrependimento brote no coração delas. Pois se a igreja não estiver mais nesse momento, tudo que vai ficar é a lembrança da mensagem que a igreja deixou para aqueles que não creem. Amém? Então é necessário ser esse canal de ministração, de falar o evangelho. E o fim faz parte da mensagem de Cristo. Ele anunciou que viria o tempo do fim, quando as obras dos homens serão todas julgadas sobre a terra. E nós, como vamos nos permanecer nesses tempos que já não estão sendo fáceis, e que por todos os lados nós estamos ouvindo dizer que serão mais difíceis, como permanecer sem secar, sem mirrar o fruto, sem se escandalizar, se ofender com a forma como Deus estará agindo. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7. A partir do versículo 24, nós lemos: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, versículo 24, 25 agora. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Jesus não está falando de família, está falando de pessoas. Embora se aplique muito à família. Jesus está falando, o homem, a pessoa que ouve e pratica, é como uma construção prudente. Um homem que constrói com prudência, constrói sobre a rocha, com firme fundamento, se fortalece ali. O que é um alicerce na rocha? A rocha é Jesus. A rocha onde a igreja é edificada é Cristo. A rocha que os construtores negligenciaram, não entenderam. Como disse a profecia, Deus a escolheu e disse: ela vai ser a principal, essa é a minha escolhida. Os judeus não entenderam Jesus, rejeitaram Jesus, essa é a rocha, é nela que a igreja é edificada. O homem que se edifica em Cristo, o homem, a mulher, a pessoa. Fundamento é a parte da construção que ninguém vê. Porque as paredes, o teto, as janelas, todo mundo vê e pode ser muito bonito. Mas se para baixo, enterrado, debaixo do piso, o fundamento não for firme, toda essa beleza desmorona. Para enfrentar o tempo do fim, eu não posso viver de aparências cristãs. Eu tenho que estar no secreto, no escondido, onde ninguém vê. Eu tenho que manter um caráter fiel ao Senhor. Quando ninguém vê, é quando eu devo estar orando e adorando ao Senhor. É o que me fortalece, que está lá para baixo, escondido. Eu e o Senhor. É quando as luzes se apagam e o meu coração está diante do Senhor.
Porque essa construção sobre areia, que é o segundo exemplo que Jesus dá, o homem que ouve e não pratica, é como um imprudente que constrói sem fundamentos firmes sobre areia. Quando vem o tempo difícil, quando vem o furacão, não fica de pé. Pode ser muito bonito, pode ser apoteótico, pode ser aplaudido e até imitado. Mas se para baixo, no alicerce não estava bem fundamentado, cai. Para enfrentar os tempos de crise, adolescente, menino, mulher, homem, varão, varoa, nós precisamos ser prudentes, ouvindo a palavra do Senhor e obedecendo. Não só quando as pessoas estão vendo ou no meio da congregação, também quando as pessoas estão vendo e no meio da congregação. Mas quando ninguém está vendo, só Deus e o diabo, que já é uma plateia enorme. Nós precisamos ficar firmes no que o Senhor tem nos ensinado, irmãos. Porque só com esse fundamento firme, vamos suportar o tempo do fim. Porque quem está na igreja, na onda do entretenimento, da sociabilidade, do companheirismo dos irmãos, só na aparência das coisas que são boas, mas não sustentam. O que nos sustentará é o que nós aprendemos da palavra de Deus, a gente começar a viver, de verdade. É aquilo que você nega a você mesmo, para viver para Deus. É aquilo que você nega até a pessoas que você ama, para viver para Deus. É aquilo que você nega ao sistema desse mundo, para viver para Deus, que lhe fortalece em Cristo. E quando vier perdas, e tempos de crise, de aflição, o seu coração sabe qual é o seu tesouro. Não é nada dessas coisas, está em Cristo. Então não seremos abalados. Passa o tempo difícil, tempestade, ventos fortes, a casa do homem prudente ficou firme. A casa que hoje nós estamos construindo é a casa espiritual. É uma casa espiritual, a morada do Espírito. Será possível que a morada do Espírito, que somos nós, vai ser levado pelo tempo de aflição e se afastar do Senhor e se perder nas angústias e blasfemar contra o Senhor? Por causa de aflições e de dores. A semente, Jesus disse, ela é boa, ela é a palavra do reino. A semente foi lançada entre as pedras e ela brotou porque ela é boa, ela é viva. Mas por não ter raízes bem fundadas, bem profundas. Quando veio o sol quente, a palavra é boa, é a palavra do reino de Deus, mas secou. E não produziu o fruto que deveria produzir naquele tempo quente. Então só seremos fiéis na bonança? Não nos escandalizaremos. Jesus pode estar dizendo para nós: vocês vão se escandalizar essa noite comigo. Jesus está dizendo isso nas profecias. Então fique alerta, porque vem coisas acontecendo, e mais que acontecerão, que farão a gente até pensar que Deus não existe.
Porque está tudo acontecendo desse jeito. E os espíritos malignos chegarão perto de cada um de nós, principalmente dos que estão sem raízes profundas, e vão dizer: eu não lhe disse? Isso tudo é besteira, é mentira. Se vira que Deus não ouve ninguém, Deus não faz nada, Deus não existe. Se Deus existisse, não aconteceria uma coisa dessa. Crianças morrendo. Aí vem a piedade do diabo, inflamando os corações contra Deus, e muitos vão blasfemar. Mas Deus avisou que seria assim, porque o homem não tem lhe dado ouvidos. Mas nós não nos escandalizaremos. Amém? Se nos mantivermos firmes, obedecendo ao Senhor, vivendo a sua palavra, porque ao viver a palavra de Deus, nós vamos vendo os frutos da nossa vida. E quando tudo parecer aflição, eu sei em quem tenho crido. E a minha esperança fica firme nele. Amém? Vem sofrimento, vem a dor, passaremos por elas, mas não vamos perder o reino. Amém? Não será fraqueza de Deus, não será negligência de Deus, irmãos. Não é que Deus se afastou e deixou de amar o homem, não. Um juiz tem que dar a sentença de acordo com a justiça. E a sentença já está lavrada para os homens. E Jesus é aquele que é digno e abriu o livro da sentença. Então vem o fim. Porque os homens não amaram a Deus e não receberam o seu unigênito. Mas aqueles que creram, não deixem-se levar pelo tempo do fim, pelas angústias, pelas mentiras. E o sistema movido pela besta, pelo diabo, pelo anticristo e os seus precursores, antes deles virem, já tem os dele na terra, trabalhando para dizer ao homem que Deus não existe, que Deus não está fazendo nada, que Deus está deixando tudo isso acontecer, então que Deus é esse, para que servir um Deus assim? Não se deixe enganar. Amém? Jesus disse: virão os falsos e enganarão a muitos. E o pior de todos os enganos será esse: nos escandalizarmos, nos ofendermos com o que Deus está fazendo e darmos as costas a Ele, porque esperávamos que Ele fosse um Deus bonzinho, e não entendermos o tempo chegado da sua justiça sobre a terra. O homem prudente é aquele que ouve e pratica as palavras de Jesus. Essa é a forma de aprofundar suas raízes, irmãos. Só ouvinte esquecido. Como Tiago diz, que se olha no espelho, se limpa porque tem alguma coisa suja, mas depois vai-se embora e se esquece do como era. Ouvintes esquecidos. Não dá firmeza na hora da aflição. É preciso tomar a palavra e praticá-la. Viver em Cristo. Ele é a nossa rocha. Estar frequentando uma congregação é muito bom, mas não é suficiente. É preciso estar construindo a sua casa espiritual, ou a casa espiritual do Espírito Santo, que é você, em Cristo. A congregação ajuda, mas é o que acontece quando você não está aqui, que comprova onde está fincada a sua morada espiritual. Se ela vai ser levada na enxurrada da aflição, ou se ela permanecerá firme.